Meu nome é Alexandre Fernando Ribeiro. Eu sou natural da cidade de Belém do Pará. Nasci em 4 de outubro de 1950, sou casado e tenho uma família de 12 filhos, entre 7 homens e 5 mulheres. Eu estou aposentado, mas, entretanto, ainda faço parte do quadro de funcionários da CAESA, que sou auxiliar operacional, trabalho em estação de tratamento de água, há cerca de 18 anos. Continue falando um pouco mais da sua infância. Você falou que o senhor nasceu em Pará, Belém? Foi Belém que você nasceu? Exato. E aí o senhor veio para Amapá quando? Pode contar um pouquinho antes de lá, para o senhor contar como veio para cá? Bem, na verdade, de Belém eu tenho pouca lembrança. Me lembro do tempo que a gente ia pegar o navio, ficou nítido, eu era uma criancinha mesmo. Papai era cearense, a mãe era paraense, então lá melhor dizendo, lá ele iniciou a construção da nossa família, né? E quando nós viemos atraído pela ICOME, no projeto da ICOME, papai veio, já se encontrava evidentemente em Belém do Pará nessa época, mas ele é natural do Ceará. E veio para trabalhar no projeto da ICOME, onde realmente ele trabalhou, e ele era cozinheiro. E durante a época em que ele trabalhava lá, se fazia o quê? Se fazia a construção da rodovia, estrada de ferro, né, para Serra do Navio. E nós morávamos em Porto Platão, uma vilazinha chamada Vila Bacaba. E lá eu comecei a ter o pré-primário, né, na época. E posteriormente, assim que ele foi indenizado, papai veio para Macapá e alugou a primeira padaria, que pertencia ao finado idealizador do projeto Supermercado Fortaleza, o Seu Rocha, né? Senhor Rocha. E ele trabalhava na padaria, naquela padaria, né? Ali na Galúcio. Henrique Galúcio. E nós já éramos, eu tinha parece que 6 anos, 7 anos, já começava a fazer o curso primário na Escola Batista de Macapá, na Leopoldo Machado. E eu, meu irmão, minha irmã Marlene, que havia nascido lá em Porto Platão, né, durante o período que ele foi cozinheiro lá. E foi daí eu também estudei música com o finado professor Oscar Santos, estudava acordeon, né? Tive a felicidade de estudar com ele, uma pessoa muito capacitada, uma pessoa de Deus, um cidadão exemplar. Eu tive a honra. O senhor tinha quantos anos quando o senhor fez música? 8 anos. Mas era um projeto da escola, é isso? Não, na verdade, para mim, estudar com o professor Oscar Santos era porque eu tinha vocação. Eu pedia para a mamãe que eu queria aprender a tocar pandeiro. Eu fazia questão. Ela captou aquilo como se eu tivesse dono para música, né? E estudei, parece que cerca de 3 anos. Depois eu vim estudar no Conservatório de Macapá, a complementação já piano, né? E estudei parece que 2 anos. E eu sei que hoje praticamente eu tenho formação musical. Esse fato do senhor tocar música fez o senhor conhecer muita gente na Macapá, muitos jovens? Como é que era esse período da sua adolescência em Macapá, esse momento que o senhor
tocava música, Não, na verdade não. Eu tudo que eu aprendia lá eu tocava na minha igreja, Igreja Batista. Eu era ligado à Igreja Batista, eu e Fernando, inclusive o Fernando tem formação teológica. Apesar, é o meu irmão, é o mais velho. Apesar de ele trabalhar apenas com emissora de rádio FM na parte evangélica, em Recife. Mas até hoje eu tenho meu instrumento, o meu neto, Alexandre Neto, ele também é muito bom, ele toca o teclado, ele toca o órgão, né? Toca violão, eu nunca consegui tocar violão. E aí o seu pai? O papai não, a única coisa que o papai fazia, ele era especialista em padaria. Ele conta mesmo que quando ele estudava o curso primário lá em Maracanaú, que é o berço dele, Maracanaú, Ceará. Ele disse que ele ia para a escola e ficava dormindo. A professora disse, ou você larga o seu trabalho, ou você cuida dos seus estudos, abraça o seu estudo, ou você abraça a sua profissão. Ele prontamente optou pela profissão, porque Ceará era uma coisa até hoje é terra sofrida, né? Alguém tinha que ter uma profissão para sobreexistir, porque naquela época já era pesada a lida, a sobrevivência ali no Ceará, né? E quando ele veio para cá, papai era ele conhecia da parte de padaria tudinho, né? Tanto que ele se tornou um dos maiores fornecedores de produtos de padaria em toda essa cidade de Macapá e Santana. Como era o nome mesmo do seu pai? Jorge Fernandes Ribeiro, nosso endereço, nossa padaria mesmo, era na Pedro Lazarino, era 279, se não me engano o número. E lá nós tínhamos uma clientela, aquele pessoal daquele perímetro ali, são testemunhas da luta do meu pai. Quando ele chegou, se estabeleceu, uma pessoa muito querida, ajudou. Aquelas crianças que entravam para trabalhar lá dentro, fazendo pão, a rosca, donzela, essa coisa, ele chegava a hora da tarde, olha, eu vou para a escola. Eles tinham o horário da escola deles reservado, eles podiam ir. Terminava o período de aula deles, corriam, vinham para pegar a parte final do trabalho. Todos eles, e hoje todos eles são bem-sucedidos, são pessoas de segundo, terceiro nível, viu? A maioria, quem não conseguiu, através do estudo, sucesso, é empresário, tem o seu mercantil, né? E eu cito, por exemplo, o Peba, que foi prefeito lá em Amapá, era nosso garoto lá, trabalhou com a gente. Tem o Aloysio, que é um dos coordenadores aqui daquele projeto que trabalha com esses adolescentes portadores de deficiência, ali perto, próximo do CEPA, ali por trás, da Josefa Justo. E aí em 64? O que aconteceu em 64 com a família de vocês? Na verdade, em 64 foi o golpe militar, né? Então, eu estava com 14 anos. E o papai, ele fazia parte de um movimento sindical. O sindicato que havia era um sindicato atuante dentro de Macapá, era o Sindicato dos Estivadores, ali na Odilardo Silva com a Ataíde Teive. Junto com o seu periquito. Lá fazia parte desse sindicato Periquito, Chico Diabo, Osmar do Nascimento, que ele era moveleiro, viu? E sabe tinha... se o Osmar ainda está vivo? Quem? O Osmar ainda está vivo? Não. Faleceram. E muitas pessoas influentes e pessoas assim que tinham aquela sede, sabe?
de ver as coisas tudo bem organizadas, lutavam. E por causa dessa política que eles tinham de querer a perfeição, o bem-estar, e o que estava errado eles iam para cima, corrigiu, eles foram taxados de ser um movimento ali subversivo, alguém que tinha ideias contra o governo, mas não tinha nada a ver contra o governo, é o direito do cidadão. Na verdade, quando se falava antigamente com o termo comunista, mas era uma ignorância, aquele pessoal. Hoje, para eles, o termo comunista significava alguém que era tipo Hitler, né? Eles aliavam esse termo, porque não conheciam. É um termo pejorativo. E é comunista, se alguém falasse assim, é uma coisa, né? Mas na verdade não, tão somente eu diria que eles representavam naquela época o PT, a oposição ao governo, né? Você lembra que ano foi que eles montaram esse sindicato? Olha, foi antes do golpe, né? Foi quando o golpe surgiu. O sindicato eu acho que já tinha, talvez uns 5 anos de atividade. É fácil saber a data de fundação, porque nunca me liguei mesmo sobre isso. E quando houve o golpe militar, essas pessoas, a maioria desses sindicatos foram tudo para Fortaleza. Guarda Territorial, tempo do Tenente Coronel Adi Charoni, ficaram presos ali dentro, né? A família tinha que levar comida para eles, né? E mexe para cá, mexe para lá e tudo mais. Houve liberdade para ele, então voltaram. Seu pai foi também preso? Foi, papai foi preso. Foi. Aí. Lembra quanto tempo ele ficou preso? Eu acho que. Isso foi logo em 64, ele foi preso logo no momento do golpe. Foi. Nos primeiros dias do golpe. Foi. Ele foi preso para Fortaleza. Foi. Então, quem foi junto com ele? Seu pai e quem mais? Foi. Eu cito assim o nome de algumas pessoas. Tinha o Ribeirinho, que era ele era até guarda territorial também. Tinha o Chaguinha. O Chaguinha é uma pessoa de pouca cultura, né? Mas é uma pessoa fabulosa. O que se falava para ele ficava guardando tudo que a gente falava como se fosse um tesouro que a gente estivesse repassando para ele. Então, uma personalidade muito impressionante, o Chaguinha. E, aliado, eu apoio essas ideias porque acho que realmente é isso que torna, que deixa e tal. Bem, por outro lado, tinha parte do governo. Mamãe conta que, uma determinada época, o cargo do governador Pauxi Nunes desceu bem na porta, parou na frente da nossa casa, ele se anunciou, disse que queria falar com o papai. Papai adentrou a nossa casa e ficaram trocando as ideias, o que ele queria. Ele queria que o papai se tornasse um aliado do governo, que tinha uma pessoa muito expressiva, e o papai, ele teve a humildade de bater na porta do papai e fazer um convite. Eu diria assim, olha, se fosse eu abraçava, porque quem tem poder tem autoridade. Adianta eu ser um militante de uma causa que não sei para onde vai, não tem um chefe, não tem um comando, e a autoridade está aqui oferecendo, principalmente em detrimento da sua família. Você tem uma família grande, você precisa de bem-estar, pensar no futuro da sua prole. Você vai construir, os seus filhos vão fazer uma história, ou certo ou errado, eles farão a história em torno do seu nome. Simplesmente o papai se recusou e pediu que ele se retirasse da casa dele, que ele não ia mudar de legenda. Ele se tornou um alvo assim exposto, declarado do governo. Isso no governo do Pauxi Nunes aqui. Pauxi Nunes. E nesse momento seu pai já era do sindicato? Já. Mas ele fazia parte de algum partido? Ou era só do sindicato? É assim, digamos, de algum cargo na presidência, eu não sei dizer se ele... Ele foi por exemplo, do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB? Foi. Ele
Era. Ele andava com o seu Mauri, o seu Fredo, você sabe dizer? É, olha, falar nisso, eu me lembrei do nome, o professor Amauri Farias. Farias. Uma pessoa de reconhecimento aqui no estado do Amapá, Amauri Farias. Era muito amigo do seu pai? Era, muito amigo, Eles andavam militante, era, juntos. militante. Seu pai se posicionou então na condição de oposição ao governo, nesse caso. Pois é. E o senhor acha que isso custou muito caro? Eu acho que eu nunca expus minha família a um tipo de risco. Uma única vez que eu fui contratado para prestar serviço na fábrica de celulose da Jari, eu fui encaminhado daqui e disseram, ó, você vai ganhar casa, você vai levar sua família. Meus filhos estavam estudando, eles perderam todinhos 1 ano da vida deles. Mas mesmo assim, meu filho se formou. Ele é formado em Física em Itaguaí, Rio de Janeiro. O Elvis Presley, ele é professor na academia Acadepol. Ele tem formação pedagogo administrativa. Ele fez curso no CCA de administração, pedagogia administrativa. Uma pessoa muito interessante, o Elvis, muito. Antes de 64, alguma vez seu pai chegou a ser preso? Não, Não, né? não, porque apenas quando havia, olha, toda vida que chegava uma autoridade, olha, digamos, vem alguém, um político, aí, um figurão, fazer uma visita, um ministro, pega aquela turma aí, pega aquela turma dos comunistas, bota tudo enjaulado. Pegava, aí o cara ia embora e soltava eles. Mas isso só aconteceu depois de 64. Anterior 64. não prendiam ninguém. Antes de 64, prenderam seu pai? Não. Mas depois de 64, ele começou a ser preso? Não, papai vivia exclusivamente dentro da padaria dele, cuidava dos negócios dele. Papai só tinha, assim como eu disse, parece que até a 4ª série do curso primário. Ele tinha pouco estudo mesmo. Mas você falou que seu pai foi preso, não foi? 64 foi, no golpe eles foram para Fortaleza. A professora perguntou quantos dias ele ficou lá preso. Não sei precisar, na época não tinha. Mas ficava muito tempo, demorava a voltar para casa, sua mãe ficava presa? Não, eu acho que o período dele não chega a ser 2 meses. Porque eles. Mas ficava dias. Chegou a. Eu acredito que ficou mais de meses, porque foi meu tio que ficou mantendo a casa. Meu tio tinha um mercantil, a gente precisava comer, né? Levava e fornecia tudo lá. Nesse tempo que seu pai estava preso, a padaria ficava fechada. Obviamente. Então vocês ficavam com dificuldades financeiras por conta do. Vocês dependiam do pai. E eles faziam uma tortura dentro da. Olha, na verdade, lá eles eram humilhados, né? Porque ficavam presos incomunicáveis, né? Não é incomunicável, né? Apesar de que saber que aqui em Macapá sempre foi muito brando, toda a repressão aqui em Macapá foi brando. Por quê? Porque Macapá era extremo, né? Agora, a repressão que se ouve falar de verdade foi as covardias que fizeram lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, e atrocidades que aqueles militares não tinham. Mas durante a prisão do seu pai, ele chegou a sofrer algum tipo de tortura? Assim, chegou a apanhar, chegou a ficar ferido? Não, no período de 64, eu não sei precisar, porque papai também não falou muita coisa, mas ele não ficou com marca e coisa, me leva a crer que não sei especificar esse lado aí, entende? Os detalhes. Ele foi mandado para Belém também, assim como outros presos? 73, na crise Engasga, movimento do Engasga. Aí sim, nós fomos para ali, ele estava perto de mim, eu sei o que aconteceu exatamente. E o que aconteceu exatamente? Bom, nós fomos levados para Belém daqui. O senhor foi junto também? Fui. Eu fui algemado no avião, papai também foi algemado,
Eu fui Primeiro num avião, vocês num aonde? teco-teco, digamos, teco-teco, é aquele avião aeroplano. E eles foram, parece, num búfalo da FAB, porque papai, Fernando, que é o meu irmão, e Periquito, filhos do Periquito, né? Alguns deles, o Tan, inclusive, e outras pessoas, uma infinidade de pessoas. Fomos levados para aquele forte não sei qual é o número da companhia, ali no Vero Peso. E lá tinha o comandante, o tenente. Como era o nome do tenente, você lembra? Não lembro o nome desse tenente. Que a princípio ele pode colocar isso tudinho no calabouço lá, no xadrez. Então, chegamos lá, foi aquela, como era muita gente, umas pessoas foram lá para o CPOR. Lá para o CPOR, né? CPOR fica parece CGD, não sei, eu me lembro bem que eu estava numa situação crítica, né? Porque eu havia levado um tiro, né? E eu havia perdido muito sangue, eu estava recém-operado e fui colocado lá. E aí me chamavam de um por um para dar depoimento. Aí, depoimento, as perguntas mandadas aqui pelo senhor secretário de segurança, na época parece que era Ivan Noé, né? Era o Governador, né? governador da época, 1973. O secretário de segurança, não sei, porque depois desse evento ele sofreu um acidente, levou a breca. E havia uma imensidade de insanidade, perguntas malucas, extrapoladas. Diziam: você conhece Paulet Rouge? Conheço Paulet Rouge. Paulet Rouge ele participou da Segunda Guerra Mundial na França, e ele tinha uma corca, ele andava todo. Ele veio para o Brasil, ele sobrevivia dando aula de inglês. E assim mesmo apanharam ele junto com essa leva e fomos levados lá para o forte. Então lá eles perguntavam: e você conhece Paulet Rouge? Ele consta que ele tinha um binóculo, esse binóculo ele olhava, fazia sinais lá no meio do rio, onde tinha uma espécie de uma embarcação que se comunicava com ele. Tipo, pode um negócio desse? Um francês, coitado, mal ele dava conta de andar numa bicicleta para ir nos seus alunos, para dar aula. E alguém dizer que ainda tinha toda essa vitalidade. E binóculo para quê? Barco, quem tinha barco? Ninguém mexia com esse ramo de negócio, que eu saiba, nem mesmo Periquito, tiraram ele lá do meio da mata, ele estava tirando madeira, trabalhando com extração de madeira, já esquecido de revolução, cada um, já na velhice, né? O pessoal estão tudo velho, já seria a velha guarda. Aí vocês de novo, vocês de novo estão em cena. Aí, uma verdadeira escala, uma coisa sem nexo, coisa de gente doida. Aí fazia pergunta, não. Aí terminava esse, vinha, você pensa que você ia folgar, vinha outro, conta tudo de novo. Pá. E o Jorge, o que tu conta? Papai é padeiro. Que ele padaria, olha, 24 horas por dia, no meu depoimento, 24 horas por dia, o papai se encontra dentro da padaria. Ele só ia dar o cochilo em casa, mas 5 horas da madrugada ele já estava aqui. Mas a padaria não parava, fazia pão à noite para a freguesia, e durante o dia a gente fazia biscoito. Meu Deus, donzela, que era grande a nossa filha. Fernando dirigia o carro, eu era o entregador, o cobrador, né? Era imensa a nossa rotina. A gente trabalhava de 7 às 12, de 12 às 6. Das 6 horas eu vinha para o Colégio Mapaense, eu estava fazendo 2º ano colegial, em 73. O que mais que eles perguntavam? Aí terminava um, vinha outro. Vinha um, vinha outro. Aí eles queriam caçar
uma agulha dentro de um palheiro. Porque eu não sei como é que alguém podia achar alguma coisa dentro de um mundo fantástico de coisas, perguntas sem nexo, sem... Por que isso aí? Eu acho que esse secretário, ele tinha forjado alguma coisa para jogar culpa no pessoal que já tinha fama de comunista e tal, visando o quê? Desestabilização. Então vamos pensar por esse lado, desestabilizar o quê? A ordem. Por quê? Criaram um movimento aqui que dizia que havia um camarada, estrangulava a mulher e saía pulando o cerco. Ora, então seria um maníaco, tudo bem. Um maníaco, ele tinha cabelo grande, usava barba grande e tinha unhas grandes, e ele tinha uma facilidade para sumir. Eu cheguei a presenciar, nós estávamos... aquela praça, eu chamo Lagoa dos Sapos, na verdade é a Praça Floriano Peixoto. Houve uma multidão, mas que diacho é isso? E todo mundo lá, não, porque a polícia, até o exército, tinha soldado do exército, estão cercando aí, não sei quem, que rapaz, coisa aqui. Nós passamos, mas era fantástico como aquilo desestruturou, tirou a paz, saiu da rotina na cidade de Macapá, sabe? Então, eles queriam pegar alguém para jogar essa responsabilidade em alguém para ver se alguém encaixava aquela carapuça. Só que quem estava colhendo o depoimento era pessoas de credibilidade, era gente tenente do Exército e suboficiais. O que se dizia estava anotado. Eu acredito que deva haver um dossiê dessa época se reportando a esses eventos. Aí, eu acho que existe, no mínimo, porque, segundo o que meu filho me disse, ele disse, papai, existe um dossiê, e isso aí eu presto até um pouco de sigilo, mas o Elvis disse, existe um dossiê onde tudo está encaixado, e consta que houve um estrangeiro aqui que foi pegado sem documento, e a polícia disse, você vai fazer um pequeno favor para a gente, assim que você fizer esse favor, nós vamos te soltar e vamos, porque você não pode estar aqui nesse coisa. E então aquilo foi forjado com esse estrangeiro. Houve um acordo e ele me disse que existe um dossiê, e esse dossiê, poucos dias depois, desapareceu daqui, foi levado para Fortaleza, que falava sobre isso. E eu Fortaleza, que é cidade? A cidade de Fortaleza. Mas quando, Hein? Quando foi? Eu não sei em que data, mas o meu filho, que é professor, como eu falei, ele disse que ele soube, ele teve acesso a isso. A esse documento? É. O meu filho continua na mesma profissão, viu? Não sei se ele poderia depor para confirmar o que eu estou dizendo. E outra coisa, eu soube, a minha neta, no curso normal de ensino, primeiro grau, quando se falou de história do Amapá, rotularam o nosso nome, o nome do meu avô, aí, assim, usando as maiores leviandades, como se a gente realmente tivesse sido autor de alguma, como se a gente tivesse realmente, como se tivesse alguma prova, como se tivesse havido alguma prova contra nós, mas na verdade não houve. Nós temos um documento, o Fernando deve ter, eu já procurei em casa, que foi a única coisa que instalou na mentalidade. Ele pediu, tenente, o senhor pode dar um documento atribuindo que nós não fomos condenados aqui de Deus, em nome da 8ª circunscrição militar, 8ª circunscrição Exército, Marinha e Aeronáutica, declaro, eu, Djalma de Alcântara Almeida, dá o cargo dele,
declaro que o cidadão Jorge Fernandes Ribeiro não respondeu, nem responde nenhum processo de natureza judicial e pererê, parará. Aí data é assinado, foi-nos dado para mim, para o Fernando, para o papai, esse documento, entendeu? De 8ª circunscrição. Era para a gente, justamente em torno disso, pedir as providências, né? Alexandre, era Djalma de Alcântara Almeida, o nome do tenente lá da pessoa? É o nome da autoridade que assinava como responsável pela 8ª circunscrição militar. Mas o que mais aconteceu lá nessa prisão? Além do interrogatório, Bem, um interrogatório, até que o último que veio, vem cá, me conta aí, o que vocês faziam? Bom, aí chegou a nossa praia. Olha, a minha vida era boa, a gente acordava de manhã, vinha para a padaria de tarde, quando era sexta-feira, a gente tinha que terminar mais cedo, por causa que tinha festa lá no 13, a gente já terminava, preparava uma caipirinha, começava a tomar lá, e quando dava 7 horas já estava todo mundo liquidado esperando o pagamento. Papai pagava e a gente ia se divertir, sexta, sábado e domingo. Se divertia, ainda mais que a gente, eu não, mas o meu irmão, tinha um irmão por nome Altair, ele era zagueiro lá do 13, e a gente não saía de lá do 13, né, porque é festa, ambiente festivo. Ia para a praia da Vacaria, que é onde é o Santo Inês. Aí subia de lá altas horas, de 10 horas, 11 horas, e vinha para casa, dormia um pouco. Quando era 4 horas da tarde, podia ir, que a festa já estava no máximo. Né? A gente era os astros e as moças, as namoradas, estrelas de lá, que era só diversão. A vida era boa. Quando não tinha para a fazendinha, ficava lá tomando banho de cerveja nos barzinhos, né? Gozando nossa boa vida, que na água lá ninguém caía naquela água poluída. Já era poluída naquela época, já? Já. Mas assim, aí o senhor respondeu dessa forma? Foi, aí eu digo, a tua vida era boa? Eu digo, era, eu tenho minha namorada, rapaz, aí contei pra ele, digo, bom, agora sim, porque até aí aqui tu só estava negando, né? Aqui eu digo, claro. Mas você não chegou a nenhum tipo de agressão? Não. Não. Chegou a ver uma agressão lá? Não, eu não cheguei a ver. O senhor era interrogado sozinho ou com mais gente? Sozinho, cada um sozinho, entende? Quem interrogava era o tenente Djalma mesmo? Não é Djalma. O Djalma era o responsável da 8ª circunscrição, era a autoridade graduada daquela casa. Lá o tenente é um nome bem popular, mas eu não consigo lembrar o nome dele. Na ocasião da chegada, eles fizeram questão nós viemos no Búfalo, ele veio deixar a gente na porta de casa, cumprimentou a gente, queria que todo mundo estivesse lá para ver como foi aquele. Olha, nós vamos ficar aqui durante 7 dias ou 2 semanas aproximadamente para checar alguns depoimentos aqui, né? Mas se a gente precisar de vocês para alguma coisa, nós vamos chamar, viu? Vocês não podem se ausentar, tanto faz. E o seu pai veio junto, veio você? Papai também. Papai entregou a gente em casa, tudo, a maior cortesia, viu? Agora não sei se foi com todos esse tratamento. Quantas pessoas foram com você? Olha, não sei dizer, mas eu calculo em torno de cerca de 40 ou poucas pessoas. Tinha nego que estava bêbado lá, do jeito que pegaram ele bêbado só com short, ele estava falando besteira lá, pegaram ele. Tinha gente, eu tive conhecimento, o cara que trabalhava no setor de pessoal da ICOM, não sabe nem por que envolveram ele lá. Quando ele voltou para a ICOM simplesmente fechou as costas e pá. E o que mais? Chegamos aqui, a ditadura continuava, aquele clima de olho grande em cima da gente continuava, e nós estávamos
sem, a padaria tinha ido à falência, o carro tivemos que entregar, e nós estávamos numa situação de humilhação. Aí, até para constituir um advogado era ruim para a gente. Quando nós procuramos o Petkoff levou a gente lá para o Clemenceau, olha isso aqui, essas figuras, ele vai recorrer. Aí ele não recorreu, não moveu uma palha, o Petkoff, Pedro Petkoff, que eu saiba não. Advogado, né? Aí joga para outro. Aí o outro havia ganho uma questão aí de indenização dos congóis, ele simplesmente nem procurou a gente para devolver os documentos e foi embora. E nós ficamos com parte do documento só com as nossas cópias, viu? E hoje são 40 anos, vai fazer agora em maio, dia 23 de maio, fazer 40 anos que houve essa perseguição. E essa documentação? Os documentos que vocês conseguiram? Olha, esse documento existe, eu acredito que esteja lá em casa, nós já demos busca, mas eu tenho certeza que ainda encontro essa declaração, viu? É bom procurar, né? Se eu conseguir resgatar... É um documento básico, mas eu acredito que talvez eu vou, se estiver em Belém agora em abril, eu vou tentar. Nós já temos busca lá em casa, mas mas durante 40 anos tinha do nome do papai, do meu irmão e do meu, esses documentos. Viu? O senhor conta que quando o senhor foi preso, o senhor estava com tiro. Que tiro é esse? Que história? Na verdade foi assim, olha, o pessoal, o grupo da polícia andava junto com um patrulhamento, eles andavam para cima e para baixo, onde dava alarme do engasgo havia atacado, eles corriam para lá, e corre para cá e corre para cá. Uma noite eles vararam, ninguém sabia, nós estávamos no interior de casa já recolhido, aí uma zoada tremenda no fundo do quintal, a mamãe abriu a porta da cozinha, aí a minha irmã, olha, o que é isso? E, olha, lá vai alguém, eles viram alguma coisa e viu gente do outro lado, é cercado tudo de madeira, né? Cercado de madeira e cercado aberto aqui. Olha, abriram a porta da cozinha e que é ladrão, ou é ladrão, é uma coisa, eu sei que tem gente correndo atrás, aí eu me levantei, quando eu estava de bermuda deitado, que eu corri, saí de dentro de casa para o quintal, justamente o pessoal que vinha de lá, me tomaram pela pessoa perseguida, e pá, me deram um tiro, rapaz, eu acabava de sair de dentro de casa, meu coisa para ver que diabo era aqui, que eles vinham fazendo um estardalhaço medonho, perseguindo alguém. Aí foi quando me acertaram na rota. Ih, rapaz, pronto-socorro, rapaz, pois é, aí o papai saiu lá de dentro. Ei, rapaz, vocês, como é que esse negócio? Pronto. Casualidade ou sei lá, não, alguma coisa tinha ali. De qualquer forma, havia alguma coisa programada para varar lá no fundo de casa. Aí no outro dia, aí invadiram lá para ver, porque já tem um suspeito. Bora, invadiram lá e viram livro, pô, ficar atrás de livro, subvertido. Na sua casa, na casa do seu pai? Na casa, Aí, vasculharam tudo de cabeça para baixo, pegaram a peruca da mamãe. Tá aqui a peruca que ele usa quando ele está pulando o quintal. Tá aqui, tá lá no pronto-socorro. E quando eu juntei as coisas, meu Deus, eu vim cair justamente dentro dessa arapuca desse filho da mãe. Como é que eu vou provar que eu fui baleado no quintal de casa, tendo saído de dentro de casa? Porque no depoimento da minha mãe e da minha irmã, ninguém não ia acreditar, né? Já pegaram nós, pronto. Entendeu? Aí eu fui operado, poucos dias depois de operado, havia um plano, viu? Havia um plano. E quem foi a pessoa? Descobriu quem foi que deu tiro? Olha, que eu sabe, se dependesse das investigações
e dos depoimentos lá em Belém, não acharam, no nosso grupo, não acharam o autor. Não acharam o bandido, porque eu não era o bandido. E tanto que eu voltei de lá, retornei, fui para a minha escola, continuar meus estudos. Naquele ano ainda recuperei, passei, viu? Continuei, eu digo, não devo, eu vou para a minha escola, não devo. Aí o pessoal, tu está aqui, eu digo, claro. Eu digo, mais tarde, papai, por questões de coisa, quando a padaria minha faliu, ele resolveu ir embora para Belém. Eu digo, não, eu vou ficar aqui. Aqui, eu vou ter que enfrentar aqui, eu não devo. Ou eu vou virar bandido de uma vez, já que eu sou acusado de ser bandido, a minha semente não vai prestar. Ou então, aí justamente, eu havia feito concurso para o INSS. Quando era 73, não foi no futuro já. O tempo passou, depois que a padaria nossa faliu, aí eu tive que pular fora, porque eu saí de casa nessa época já, digo, não vou mais ficar também aqui do lado do meu pai, porque o papai não tem mais nada para oferecer. Eu fui trabalhar de braçal na Brumasa, depois trabalhei em 78 na Funasa, mas não era minha praia. Onde eu chegava nas casas para borrifar e dizia, esse homem não entra aqui em casa, sabe quem é ele? É do Engasca. Eu consegui emprego federal porque, como eu digo, eu tinha meus documentos, como eu tenho até hoje, de bons antecedentes. Em 80 eu fui chamado para a Previdência Social e passei 13 anos lá, né? E trabalhei, mas todo mundo me odiava de estar ocupando o cargo. Claro, digo, aqui eu vou levantar, Deus vai me levantar. Eu não, Deus que vai levantar. E mesmo assim as pessoas ainda lembravam daquela época. Eu tenho filho que é engenheiro, é formado em engenharia, professor e é funcionário da Caixa Econômica. E é assim, tenho filhas formadas. Por que o senhor acha que a padaria do seu pai faliu? Porque ninguém queria comprar mais o nosso produto, dizer que era, espalharam que era, a gente vendia coisa envenenada, viu? Só toda Macapá nos negou, menos as testemunhas nossas do dia a dia. Diz, poxa vida, papai quando terminava o serviço, formava uma fila de crianças carentes, ele botava rosca, donzelinha no saco de cada uma daquelas crianças. Hoje elas estão tudo formadas, moças, viu? Aquelas moças aí, elas disseram, é verdade. Naquele depoimento que nós estávamos lá no último, eles estavam lá reencontrados, olha que bom que vocês estão mexendo com isso aí, né? Porque realmente aquilo foi uma dor muito grande. E não houve retratação por parte de ninguém, governo, cada um se fechou. E outra coisa, ali o nosso nome é o nome do Capiberibe, não tem nada a ver com Capiberibe, nunca vi mais gordo. Nós fomos, o irmão dele foi, um que era mecânico, tu é da família do Capiberibe, quer dizer, a família Capiberibe, então eles queriam por tudo extinguir praticamente, denegrir ao máximo possível, porque eles tinham, o Capiberibe havia também em 64, não sei em que década, ele havia sido torturado, preso lá, né, por causa das ideias. Mas esse país, a Dilma, o Lula, essa gente aí tudo, foi perseguida, né? O Tancredo teve a infelicidade de não subir ao trono. Alguém que não devia ter subido, subiu, governou até certa parte, depois caiu no Mar da Lama, se afogou, só não foi caçado porque arquivaram. Lula fundou um movimento que até hoje está inexplicável,
é um presidente que não sabia. E muita gente está dizendo hoje, olha, não, o culpado é aquele Moreno lá, aquele Moreno devia ter acusado, aquelas pessoas muito santinhas. Eu digo, então viraram a história, os direitos, viraram, né? Quer dizer que agora o Moreno é porque... Quando a padaria faliu, você contou que seu pai foi embora de Macapá? Quando não havia mais solução aqui, e não houve mais como recuperar. Aí papai foi embora para Belém. Você lembra que ano foi que ele foi embora? Olha, eu já estava na Previdência quando ele foi em 82, por aí assim. Foi. Já foi depois da anistia, né? Por falar em anistia, eu tenho uma coisa para criticar. Não sei quem foi que pediu, quem foi que estendeu a bandeira, porque se foi os militares, porque esse negócio está com cheiro de que foi eles. Porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde teriam que prestar conta por todas as atrocidades. A Argentina botou os militares no banco de réu. Quem assumiu a atitude extrapolando foi para o banco de réu. Alguém, acredito eu, que parece que foi o idealizador disso aí, foi o João Figueiredo, porque ele tinha o pai dele que estava sendo penalizado. Então, vamos falar em anistia, tudo bem, mas quem é opressor e quem é o oprimido aí? Porque vai perdoar todo mundo, o oprimido vai ser perdoado de quê? O oprimido vai ser... Por que anistia? Para o oprimido? Deve ser anistia para o opressor. A força vem de cima para baixo. Quem está embaixo se arrebenta, quem está em cima está no poder. Anistia? Vamos indenizar, mas não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. E os direitos humanos? Naquele tempo simplesmente se deixou de existir direitos humanos. Hoje, qualquer vagabundo, estuprador, assassino, aparece. Não pode meter a mão nesse rapazinho, principalmente se ele for menor. O seu pai, depois que ele começou a ser preso, ele continuou no sindicato? Não. Como eu disse, ele já era o velha guarda, já estava cansado, viveu daquilo porque não podia parar, porque a família, a gente, pai, por mais que a família esteja grande, mas os filhos ficam sempre agregados. Se for por eles ficam a vida inteira do lado da gente, a gente continua suprindo. Eu tiro por mim, os meus filhos, o casamento deu certo, volta para casa. A minha filha estava fazendo segundo ano do 3º grau, casou, tudo bem, começou a formar uma família, não deu certo, largou o estudo, passou a ser vigilante, não deu certo, volta para casa. Agora digo, olha, volta para casa, mas vai terminar o teu curso agora. E seu pai foi para Belém? E vocês foi para Belém, aí com ele já foi só a mamãe, uma irmã, a Marlene, né? E eu fiquei aqui, eu já tinha família aqui, e eu fiquei trabalhando, e eu fui aos poucos, me estabilizando. Seu pai morreu em Belém? Hein? Seu pai morreu em Belém? Morreu em Belém, já estava inclusive aposentado. Trabalhei no Projeto Jari. E lá ele conseguiu se erguer novamente? Conseguiu trabalho lá em Belém? Quando ele foi? Eu? Quem? O seu pai. Eu me lembro que ele trabalhou também aqui no Jari. Primeiro foi o meu irmão que jogava bola, ele foi para Jari. Quase, deixa eu ver, antes da ocorrência da perseguição 73, ele já tinha ido para Projeto Jari por causa do futebol. Trabalhou lá muito. Ele chamou inclusive o outro meu irmão. Ele trabalhou de lá e foi para Belém. Ele era intérprete de inglês numa indústria de madeira. Aí de lá de Belém foi que ele chamou o papai, quando tudo havia consumado aqui, para ele, aí ele chamou para lá, ele estava muito bem, aí chamou, colocou a família lá. O meu irmão Fernando foi para o Jari, trabalhou lá, também foi para Belém, posteriormente foi para Recife.
Assim, vocês não tinham então nenhum contato com o Chaguinha, vocês participavam de reuniões? Ah, o Chaguinha, não, a gente sempre encontrava o Chaguinha com aquele carrinho dele vendendo, ele vendia mudas de planta, ele levava uma vida muito sedentária, muito sofrida, viu? Ele morava num quartinho, né? Agora, tinha algumas pessoas, por exemplo, o Isnar Lima, o Odilardo. O Isnar de Lima, quando houve a perseguição, nós éramos colegas de sala de aula. Ele tinha retomado, a fama dele aqui era de ser poeta. Ele retornou a estudar e ele foi muito, muito venturoso. Ele conseguiu se formar, foi para Belém, se formou em Direito, ele com a esposa. Odilardo também se formou, hoje o Odilardo está radicado em Curitiba e o Isnar faleceu. Mas tanto o Isnar como o Odilardo, perseguido na época, assumiram o cargo de secretário de segurança aqui dos governos, aqui de Macapá, viu? Com uma sorte, viu? Virou. Entendeu? Eu não, eu também, não pela vontade do povo, mas pela vontade de Deus, eu subi, eu prosperei. Eu tenho a minha casa, tenho minha família, tenho meu carro, minha esposa tem o carro dela, minhas filhas têm carro. Mas eles Graças a frequentavam Deus. a padaria, faziam reunião com seu pai. Hein? Eles ficavam junto com seu pai aqui nessa época? Eles faziam parte do mesmo movimento político? Quem? Seu pai, Odilardo, Osmar. Foram levados presos. Eu sei, mas Foram colegas da desgraça. Odilardo era simplesmente jornalista. Odilardo era jornalista, estudava junto comigo. Nós éramos colegas de... Vocês andavam muito juntos? Hein? Você e o Odilardo? Não, toda a vida que o Isnar Lima lançava um livro, nós estávamos lá para parabenizar, prestigiar, principalmente na hora do brinde, lá na confraternização do lançamento, que dá uma festa, né, por conta do governo, aí é brinde, a gente está para isso. E eles brilharam muito, graças a Deus. Agora, a única coisa, 40 anos depois, não foi dado a oportunidade para alguém depor, nunca. Mas eu devo dizer também que, não sei se é o caso, eu estou recorrendo agora contra essas arbitrariedades em juízo federal. Você está entrando na Justiça Federal, né? Quem que é o seu advogado? Doutor Wagner e doutor Wagner Gomes? Wagner Gomes e o Serra. Ronaldo Serra. E os documentos que vocês estão apresentando? Hein? Os documentos que vocês estão apresentando, depois o senhor dá para a gente uma cópia? Nós já conversamos nosso depoimento, nós estamos... O Fernando, inclusive, esteve aqui... O Fernando esteve aqui e ficou de mandar uma cópia desse documento, que ele deve ter uma cópia. Eu ainda hoje perguntei para mim, mas ele já mandou e enviou a cópia desse documento que foi dado pela 8ª circunscrição. Viu? Que relação tinha, assim, vocês com... Porque o Chaguinha ali não era do movimento, do sindicato, né? O Chaguinha vivia a troncos de barranca a vidinha dele. E é como eu digo, depois de velho, para ser incomodado só por causa do passado dele. Por isso que eu digo que, como eu disse no início, olha, você se tornou um inimigo declarado do governo, as consequências virão. Então todas essas pessoas que tinham um pouco de represália, essas pessoas que eram visadas, que sabiam, olha, quem que está lá, junto com esse, onde? Então, essas pessoas sempre foram alvos. Alvo de quem? Da segurança. Vou dizer que é a segurança daquele, porque dias depois criaram a polícia militar. E a polícia militar só pode ser instalada se houver descentralização do Estado, atentado violento à segurança, né? Agora, eu acho interessante que criaram a polícia militar, realmente. Agora, hoje em dia,
desestabilização. É isso que está acontecendo lá com esse grupo marcado de preto. Alguém deveria estar se preocupando com isso. Isso se chama anarquia dentro de um país. E, entretanto, eles estão simplesmente de braços cruzados esperando a banda passar. E naquele tempo, quando tinha meia dúzia de gato pingado no estado, que Macapá nem vereador não tinha, nem deputados, senadores não tinham, aos poucos que começou a caminhar, porque era tão atrasado. Uma terra de cego, quem tem olho é rei. Alguém tinha visão para estabelecer uma polícia militar, então vamos criar, é preciso haver motim, vamos criar. Aí é o que eu digo, existe um dossiê, esse dossiê alguém tem na mão. Aqui o senhor atribui a criação da polícia militar, assim, que fato que deu origem à Não era permitida a instalação de polícia militar aqui, porque só tinha ladrão de galinha, não existia um movimento, mas nem matar pessoas não havia, não era comum. Quando havia uma morte, Deus que o defenda. Entende? De repente a polícia militar foi graças a essa farsa, e gente mesmo de lá de dentro disseram. Inclusive o Queiroga, o delegado Queiroga, que eu tive a infelicidade dele entrar lá em casa, né, no tempo da perseguição, foi o Queiroga que entrou e trouxe a peruca na mão, dizendo para todo mundo, olha, está aqui a peruca do engargador. O meu cunhado casou com a irmã dele, com a filha dele. Aí houve uma aproximação, sem querer a minha esposa ia para lá, vamos conversar, vou esquecer aquilo. Eu era obrigado a engolir e ele falou, não, aquilo ali, rapaz, foi uma perseguição assim, eles só foram perseguidos por causa que ele era sindicato e tal, mas ele devia saber alguma coisa, né? Ele está vivo? Não, que eu saiba não. Que eu saiba, um dos filhos dele é paraplégico, numa cadeira de roda, um irmão matou o outro, e esse mesmo irmão, apesar de ser da polícia, matou uma segunda pessoa e ele foi afastado da polícia, e é assim que foi a história daquela parte. Isso eu sei e é verdade. Mas graças a Deus, apesar de eu ter levado um tiro, não fui prejudicado. O senhor acha que tem alguma relação entre... Eu não acho, eu tenho certeza. Porque assim como houve gente capacitado para acusar pessoas inocentes, em busca do poder, se você ler o livro de Mórmon, você vai ver como era a atrocidade que foi generalizada depois de 375 anos, digamos, depois da morte de Cristo, depois que Cristo subiu. O livro de Mórmon relata as atrocidades por causa, eram dois grupos, um lado que era temente às coisas de Deus e outro lado contra Deus, o pessoal, porque assim, a história se repete. Existiu um grupo que condenou Jesus, condenou o justo. Essa geração que age contra a verdade continua até hoje, e existe a geração do justo. O justo faz a coisa tudo certo, apesar disso, ele é chamado de tudo que não presta. Mas, na verdade, é necessário haver o joio e o trigo crescendo junto, porque é assim. Deus não interfere com o diabo e o diabo com Deus, porque o homem tem a livre arbítrio, livre-arbítrio. E Deus não seria chamado de Deus, cheio de bondade e misericórdia, se o homem não tivesse o livre-arbítrio. Uma questão de escolha. Só que quem foi enviado para esclarecer foi odiado. Por isso que vai haver um julgamento lá no fim, depois que nós passarmos o véu. Isso aqui é uma vida temporária e um véu.
Mas seu Jorge Tadeu, mesmo nessa época das prisões, ele continuou ainda se encontrando com esse grupo que foi preso? Não existe mais grupo, não existe. Não, existe, sabe o quê? Existe pessoas desentronizadas como eu. Eu nunca pude disputar um cargo político, porque eu fiquei com trauma dentro de mim. O dia que eu for disputar um cara que vai, aquele engasgador, aquele que vão me malhar de tudo quanto. Eu não posso entrar na política. Agora um ladrão corrupto, travestido de gente fina, pode entrar lá. Com o segundo mandato ele começa a aprontar e sai de lá esse miserável. Eu chamo política eu generalizo logo. Política, infelizmente, não nasceu para mim. Quando meu filho quis entrar na polícia, no caso, no concurso da Polícia Civil, eu protestei. A mãe dele disse, não, Alexandre, não vai. Eu quando vim em 69, eu servi na aeronáutica, eu era a polícia da aeronáutica. Eu servi a pátria lá. Quando houve concurso para a primeira admissão de formação de policiais militares, que deu origem a tenentes, sargento, tenente, suboficiais, essa coisa, papai disse, não entra nisso que eu não quero ninguém militar dentro de mim. Digo, poxa vida, mas eu tinha sido militar durante o período que eu servi. Só que o papai não quis, eu não fui. E a mesma coisa proibiu eu, só que aí mandei de vai lá, te escreve, porque ninguém sabe o futuro de cada um. E ele brilha na função dele. E se eu tivesse sido daquela época, eu já estaria aposentado também na polícia, mesmo porque o regime eu não quis engajar na aeronáutica, não, eu quero minha vida civil. E se eu tivesse ou ficado na aeronáutica, ou se eu tivesse permanecido entrado na polícia militar, eu seria uma estrela, não seria um chutado na vida. Porque até hoje no meu trabalho, por questões de direito trabalhista, eu sou oprimido, eu faço serviço daquele mais braçal, porque eu sou auxiliar operacional. Já me aproveitaram de ser operador durante mais de 3 anos em Jari, quando todo mundo se juntou, do sindicato orientou, olha, vocês têm direito. Nós fomos questionar na justiça, nós ganhamos, e hoje a empresa está devendo um montante, uma nota para a gente que vai começar a pagar agora. E por causa disso, em detrimento, eles estão assediando, assédio moral, vai ser outro processo. E apesar de todo mundo dizer, tu é do mesmo lado do Capibeli, meu rapaz, por que tu está aqui? Eu digo, porque não tem nada a ver com a política do governo, rapaz. Eu sou independente. Deixa eu lhe perguntar, e por que seu pai não queria que você seguisse a carreira militar? Essa mágoa dentro do coração. Por que eu não quis entrar na política? Porque fica aquela dor que ninguém paga. Mas o seu pai tinha algo contra os militares em 69, quando o senhor quis entrar? Papai já tinha sido preso tantas vezes por causa de assédio de autoridade. Claro que ele tinha. Agora eu pergunto, se o papai tivesse entrado no partido do governo, ele não era uma autoridade, uma questão de escolha. Ele estava livre disso há muito tempo, ele teria, acho interessante, cada um da gente escolhe os caminhos da gente. Ele chegou a militar no Partido Comunista, seu pai? Ele chegou a militar no Partido Comunista, seu pai? Olha, nunca foi criado o Partido Comunista naquela época. Naquela época que eu saiba, até agora, deixa eu ver, como eu estou te dizendo, ele depois que acabou a nossa firma, ele foi embora para lá. Quando ele vinha para cá, ele vinha para votar, eu vou votar lá. Cadê o pessoal que vão me esperar? Cadê o nosso grupo? Que grupo? Já tem isso na cabeça desse. Aquilo foi um sonho que acabou, o show já tinha terminado. Lá nos anos 50, na década de 50, quando ele chegou aqui, ele chegou a montar um grupo de sindicalista, como o senhor contou. Mas isso aí já lá no início, lá... O papai deu orientações aqui,
depois que ele se aposentou, ele foi para Belém e vinha às vezes aqui, ele deu orientações para o sindicato dos panificadores. Ele andou orientando, eu me lembro disso, sabe? Mas antes disso, assim, como é que foi a participação dele no sindicato dos estivadores, junto com o seu periquito? Não, o que eu sei que eles faziam lá quando existia essas datas, como 1º de maio, fazia aquela festa, aquela coisa toda, entendeu? Era uma festa boa mesmo, então fazia o discurso e tudo mais. O senhor sabe de um... Agora, a atividade dentro, eu não sei, porque eu era criança, eu era, sei lá, eu era adolescente, eu não... E papai não comentava essas coisas dentro de casa. Nem orientava, olha, vocês querem que vocês... O senhor tem conhecimento de que o seu periquito foi preso a primeira vez porque ele teria dado um tapa na cara do Terence Porto? Olha, se for por questão de tapa na cara de tenente, eu acho que na aeronáutica eu devia ter dado tantas bufetadas naqueles caras, porque eles faziam por onde, sabe? Mas tinha um ditado que diz: superior armado de fogo e outra coisa não se zomba. E é verdade, a gente procurava seguir a risca, porque era o mínimo e era tudo. Não te agradece contra o superior, porque quem vai sobrar é para ti. Está na cabeça. É irrelevante um oficial levar uma bufetada. Tem tanta gente que deixou de receber bufetada aí e está descontando nos outros, porque a maior parte dos que não querem ser oprimidos, a maior parte dos que não querem ser oprimidos são opressores. Quem dizia isso era Napoleão Bonaparte. Verdade. Na escola com vocês foram também, sofreram também maus tratos de professores? Olha, eu não sei dizer. De 73 eu não sei dizer. Agora, eu vi falar que houve em 72, eles ventilaram. Vocês não tiveram aqui na... Alguém disse: olha, vem cá, vocês não são nada a ver. Porque aqui em 72 houve aquele pessoal, membro de guerrilha lá em Marabá. Lá tinha guerrilha mesmo. E eu vi simplesmente um tal de deputado aí dizendo que ele fez parte dessa guerrilha lá em Araguaia, no Marabá. Eu digo: ah, filha da mãe, tu ainda vem dizer aí, eu passei por tanto vexame, fui acusado de tanta coisa e nunca eu sonhei que isso aí aconteceu realmente. Porque perguntaram: é a guerrilha de 72. Eles disseram: traziam os que ele conseguiu apanhar, traziam para lá para indagar. Quando ele perguntava, o cara cuspia na cara do tenente, olha, bufetada, pá, pá. Apanhava por quê? Merecia. E era gente da pesada, ligado. E era tiro mesmo. Houve isso aí, guerrilha, em 72. Em 72 eu estava vivendo muito bem a nossa vida de vento em polpa. Tem mais alguma coisa, senhor, que o senhor queira acrescentar para a gente, queira falar? O que o Estado brasileiro pode fazer para contribuir para minimizar essa dor que o senhor sente? Olha, eu acho que a troncos e barrancos, né, a justiça aqui no Brasil ainda caminha, né? Mas eu não acredito mais nessas... Quando você repassa uma procuração para o seu representante, para o seu vereador, seu deputado, seu senador, você está investindo no fundo, você está investindo num fundo que fatalmente você pode perder na maioria das vezes. Porque o que são mandados, quem você pega um corrupto
com a mão na massa lá em cima, ele idealizou chegar lá, aqui onde ele estava, e começou aqui derrubando as florestas aqui no Amazonas e tal, cresceu, mandou matar tantas pessoas. O sonho dele é chegar lá no Planalto, porque lá é a coroa. Coroa de quê? Porque não existe, mas olha esse negócio de critério de mãos limpas, isso não funciona não. Funciona quando convém. Agora, se eu me eleger, ou eu vou ser morto, como o Kennedy foi morto, Martin Luther King, ou Bob Kennedy, porque eles eram um caminho, eles eram uma solução. Então existiam forças maiores que queriam calar eles para sempre e conseguiram. E desde daí a política norte-americana cambou, nunca mais foi a mesma. Houve a guerra do Vietnã, uma guerra sem princípio, sem mérito nenhum. Houve essa outra guerra aí, enfim. Quem paga não são as autoridades, não são. Quem paga é quem está lá embaixo. Os de cima sobem, os de baixo descem. É esse o princípio. Isso tem que acabar. Que a corrupção está generalizada, mas muito mais. Mas não é só o nosso país que tem essa vocação, não. Os Estados Unidos está muito perto disso, mas existem os que não prestam mesmo, como o grupo da Al-Qaeda, né? Essas coisas cruéis. E esses ditadores aí que não querem abandonar, preferem ver o sangue jorrar a dar liberdade de expressão para o povo. E eu não sei para onde caminha a humanidade, não. É tudo.